Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje eu pretendo fazer uma aula diferente. Nós vamos falar sobre o belo e eu pretendo fazer uma aula prática. Eu vou fazer uma demonstração do que realmente é o belo. Na realidade, eu vou fazer na prática aquilo que foi escrito, muito bem escrito pelo professor Carlos Nogueira no seu livro Da Arte do Belo. E eu vou começar justamente fazendo uma citação do livro aqui na página 458, quando ele vai dando algumas características do que é o belo, de acordo com o Akhenaten. Então, escreve o Akhenaten. Então, aqui Santo Tomás dizendo: o belo e o bom são sem dúvida o mesmo no sujeito, porque se fundam sobre a mesma coisa, a saber, sobre a forma, e por isto o bem é louvado como belo, mas difere na razão, pois o bom propriamente diz respeito ao apetite, motivo porque com efeito o bom é o que todas as coisas apetecem, e por isso tem razão de fim, pois o apetite é como um movimento para a coisa. Mas o belo diz respeito à virtude cognitiva, motivo porque com efeito se dizem belas as coisas que aprazem à visão. Daí que o belo consista na devida proporção, porque o sentido se deleita nas coisas bem proporcionadas, como nas semelhantes a ele, pois o sentido é certa razão, como toda virtude cognitiva, e porque a cognição se faz por assimilação, enquanto a similitude diz respeito à forma, o belo pertence propriamente à razão de causa formal. E ainda, o belo é o mesmo que o bom, e só diferem na razão. Como, com efeito, o bom é aquilo que todas as coisas apetecem, é da razão de bom que nele se aquiete o apetite. Mas a razão de belo pertence que, por sua apreensão ou cognição, se aquiete o apetite. Daí que, principalmente, digam respeito ao belo os sentidos que são maximamente cognoscitivos, ou seja, a visão e a audição, que servem à razão. Com efeito, dizemos belas visões e belos sons. Nos sensíveis, porém, dos outros sentidos, não usamos o nome beleza, e com efeito não dizemos belos sabores ou belos odores. E assim se patenteia que o belo adiciona ao bem certa ordem à virtude cognitiva, de modo que se diz bom aquilo que simpliciter compraz o apetite, mas belo é aquilo cuja mesma apreensão apraz. Uma observação. Relembre-se, todavia, que o belo, se antes de tudo agrada à visão e à audição, é depois trabalhado pela cogitativa ou razão particular que o prepara para que, por fim, a razão universal o aprenda mediante seu conceito. Não obstante, o belo não se dá somente nas coisas sensíveis, dá-se também, analogamente, nas coisas suprassensíveis, porque o belo e a beleza se distinguem entre si, como participante e participado. Com efeito, disse belo o que participa da beleza, mas a beleza é a participação da causa primeira que faz belas todas as coisas. É que a beleza da criatura não é outra coisa que uma semelhança da beleza divina participada nas coisas. Então, aí, bela definição do que é o belo. Agora, vou citar justamente o oposto ao belo, que é o feio. Então, aqui vou fazer uma citação deste livro de E. Michael Jones, O Judaísmo e a Subversão Moral. Então, aqui no capítulo 4, quando ele vai se referir da relação da arte e mamon. Então, citando aqui E. Michael Jones. A universidade é uma criação católica da Idade Média e, portanto, não deveria ser uma surpresa que os judeus tenham todas as dificuldades que vêm com o funcionamento em um ambiente estranho, quando são admitidos nas universidades. Por mais de 600 anos, de aproximadamente o início do século XIII a meados do século XIX, os católicos estiveram envolvidos na criação e preservação da universidade como um lugar engajado na busca desinteressada da verdade. Este também foi o lugar e período do tempo durante o qual a arte representacional atingiu seu ponto culminante também, então do século XIII até o XIX.
A ligação entre esses fenômenos, arte e universidade como manifestação do Logos, que encontra sua encarnação em Cristo e sua expressão cultural no catolicismo, não é por acaso. Por outro lado, a subversão judaica da academia é semelhante à subversão judaica do mundo da arte, algo que ocorreu durante o mesmo período de tempo e como Israel Shamir aponta em um brilhante artigo, A Study of Art, em seu livro Kabbalah of Power, de 2008, pelos mesmos motivos. Então, este autor, Israel Shamir, ele vai apontar por que a arte moderna alcançou o destaque que alcançou no século XX, e buscando fazer e promover a destruição daquilo que é belo. Todo movimento de arte moderna é um movimento contrário à beleza. Então ele afirma: a arte moderna é controlada pelos judeus. Shamir é sensível às sensibilidades que essa afirmação ofende. Faz diferença que eles sejam judeus? Pergunta o leitor irritado. Mas os fatos falam por si. A influência judaica na arte moderna é bem comprovada. Em 1973, alguns estimaram que entre 75% a 80% dos 2.500 funcionários centrais do mercado de arte dos Estados Unidos, negociantes de arte, curadores de arte, críticos de arte e colecionadores de arte, eram judeus. Em 2001, de acordo com a Art News, pelo menos 8 dos 10 melhores colecionadores de arte dos Estados Unidos eram judeus. Então, transformaram a arte do belo em apenas um mercado, um mercado de negócios. E para tanto, a arte basta ser conceitual, a arte não precisa mais ter nenhuma espécie de beleza. Continuando, o mesmo autor. O mundo da arte é dominado por judeus não porque eles sejam bons em produzir arte, mas sim porque ao longo do século XX a ascendência judaica cresceu nos Estados Unidos e a ascendência americana cresceu no mundo, e no mundo da arte também. Como resultado, o artista como criador da arte desapareceu e deu lugar ao curador do museu, o dono da coleção. É ele quem decide que tipo de lixo será exibido, cujo nome estará escrito sob a foto da sopa enlatada ou de um rato morto. Shamir continua explicando, como é que isso aconteceu. O espírito do capitalismo trouxe uma transformação semelhante tanto no mundo da arte quanto na academia. Shamir chama esse espírito de Mamon, algo que ele considera a personificação do interesse de classe capitalista. Um capitalista pode querer vender água potável, mas Mamon quer envenenar toda a água para forçar todos a comprar água potável. Um capitalista pode construir o shopping, mas Mamon quer destruir o mundo fora do shopping, pois o mundo externo interfere na única ocupação significativa, as compras. Continuando, a arte conceitual não é arte, mas é judaica, sinaliza o ápice da aquisição judaica da arte moderna. A arte conceitual não requer habilidade artística, talento ou habilidade. É por isso que os judeus gravitam em torno dele e o promovem. É um exemplo de judeus definindo a arte como o que eles fazem, em vez de definir a arte em sua relação com Logos. É como se, como Shamir diz em outro momento, todos nós acordássemos um dia e descobríssemos que apenas aleijados poderiam competir nas Olimpíadas. Ou, para dar outro exemplo, descobrir que o salto em altura foi substituído por uma partida de xadrez. A dominação judaica do mundo da arte não foi devido às grandes realizações de artistas judeus, muito pelo contrário. Shamir aponta que os judeus estavam extremamente mal equipados para a conquista do Olimpo. Por muitas gerações, os judeus nunca entraram em igrejas e quase nunca viram pinturas. Eles foram condicionados a rejeitar a imagem como parte de sua rejeição aos ídolos. No decorrer de um processo de seleção de 2000 anos, os dons visuais dos judeus não foram desenvolvidos, ao contrário das habilidades de aprender, argumentar e convencer, aperfeiçoadas com perfeição no ambiente talmúdico. Shamir prossegue acrescentando que a rejeição de Cristo, a encarnação do Logos, que é a principal fonte da criatividade, era a razão última pela qual os judeus não podiam ser artistas. Por quê? Não há arte visual ou poesia fora de Deus. Na melhor das hipóteses, o ímpio pode imitar a arte. Por esta razão, os judeus são, via de regra,
pobres pintores e escultores, embora seu domínio da palavra e da ideologia seja muito alto, bem acima da média, de 100 a 130. Sua capacidade visual média é de apenas 75, extremamente baixa. Pode-se considerar isso uma prova científica de que não há arte sem Cristo. Na verdade, até recentemente não havia pintores ou escultores judeus importantes. O templo judeu foi supostamente construído por fenícios e gregos e tinha muito poucas imagens. Até mesmo a iluminação de manuscritos judeus era geralmente feita por artistas não judeus, que cometeram erros muito óbvios ao tentar copiar cartas judaicas. Então aqui, nesta aula, eu não vou falar de arte moderna, eu vou simplesmente dar uma demonstração prática do que é a verdadeira arte do belo. Espero que vocês apreciem e que vocês gostem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em frente. Toda obra de arte é necessária, antes, um bom planejamento e é fundamental um bom desenhista. Então nós podemos perceber que o desenho é a gramática da pintura. Sem um bom desenho não se pode fazer uma boa pintura. Uma das deficiências, como nós já vimos, da arte moderna é rejeição ao desenho. Porque o desenho é uma representação da realidade tal qual ela é. Eu, nesta minha exposição, resolvi escolher a obra de Antônio Cíceri, um pintor italiano do século XIX, chamado Et Homo. É um momento histórico em que Pôncio Pilatos apresenta Nosso Senhor diante dos judeus e os judeus então exigem a crucifixão de Nosso Senhor. Nós já vimos que historicamente Pôncio Pilatos fez 3 tentativas para salvar a vida de Nosso Senhor. A primeira delas foi submetê-lo à autoridade de Herodes. A segunda foi libertá-lo, mediante a decisão do povo, porque havia o preceito de libertar um preso na época da Páscoa, mas o povo escolheu que se libertasse um criminoso, Barrabás. A terceira tentativa foi a flagelação, para que o povo, vendo Nosso Senhor flagelado, se compadecesse e então ficasse satisfeito com a flagelação. Então eu resolvi pintar este momento histórico em que o povo judeu escolhe a crucifixão de Nosso Senhor mesmo após a flagelação. Antônio Cíceri fez uma composição muito bem elaborada, a composição está muito bem equilibrada. Existem 2 colunas no plano principal, 2 colunas tipicamente gregas. Ao centro da imagem existe uma coluna que é a coluna antonina. Evidentemente que essa coluna ela foi construída no século II, na época do imperador Marco Aurélio, então ela não existia na época de Cristo. Mas Antônio Cíceri colocou essa coluna aí como elemento decorativo e para também equilibrar a composição. Então, nesta composição, nós temos aí vários elementos de perspectiva. Eu procurei primeiro fazer um desenho bem elaborado, colocando todas as características essenciais no desenho, sobretudo na questão da anatomia dos personagens e também no drapeado das roupas. É necessário também a reprodução com exatidão dos instrumentos e dos objetos que se apresentam na pintura. Então, neste momento, vocês podem ver, eu já estou trabalhando com um pincel. Primeiramente, eu vou partindo do plano, o plano de fundo, porque é muito importante utilizar em pintura o conceito de mal chamado de perspectiva aérea, para que a gente tenha a noção de profundidade. Essa noção de profundidade a gente precisa obter usando a perspectiva e também usando também as cores. Nesta minha exposição eu não vou falar sobre teoria de cores, mas eu estou apenas demonstrando
como é necessário que as cores de fundo elas tenham sempre um aspecto mais acinzentados, né? E não tão pesados. Isso vai reforçando a ideia de profundidade. Muito interessante neste trabalho de Antônio Cíceri, e é uma coisa que me agrada bastante, são os complementares, as cores complementares. Então nós podemos ver aqui, né, muito claramente a predominância dos tons amarelados e dos tons violetas. Isto ajuda a dar um equilíbrio nas cores e uma harmonia nas cores. Então nesse momento agora eu estou trabalhando a coluna antonina. A coluna antonina, ela representa uma dificuldade na pintura, porque ela tem vários elementos, né? Os gregos faziam essas colunas, os romanos faziam, essas colunas sempre em comemoração a alguma conquista, né? Essa coluna antonina, ela foi inspirada na coluna de Trajano. A coluna de Trajano representava a conquista da Dácia pelo imperador Trajano. O imperador Marco Aurélio, então, mandou que se fizesse esta coluna. Então era uma coluna feita em alto relevo, né? Em vários níveis, em espiral. Então nós temos vários elementos esculpidos em alto relevo nesta coluna. Então esta coluna por si só já é uma obra de arte. Então é necessário que se faça um padrão de cores variadas para que a gente possa ter a textura que demonstre adequadamente, né, os relevos das figuras que se apresentam na coluna. Eu agora parto então para fazer a multidão que se encontra no plano intermediário do quadro. Nós temos aqui, neste momento, né, um grau de dificuldade muito grande na pintura, porque são várias pessoas que precisam ser retratadas aqui. São vários elementos. Nós, diante dessa pintura et homo, nós somos como que presentes ali, naquele ambiente onde se encontra Pilatos. Estamos num plano superior, né, ao da multidão que, enfurecida, pede a morte do Salvador. Eu agora passo a trabalhar as colunas. Estas colunas gregas também são de extrema dificuldade, porque elas, né, são de granito, e é necessário que se dê todo o aspecto de granito necessário. O granito são várias cores, né, que na realidade não se misturam exatamente, né? Então a gente precisa utilizar vários tons. Estou pintando Nosso Senhor, utilizando aqui, né, meus conhecimentos em anatomia para fazer corretamente o sombreado e mostrar os pontos de luz. É fundamental nessa representação de Nosso Senhor a humildade de Nosso Senhor, verdadeiro Cordeiro que aceita esse sacrifício cruento ao qual ele será submetido dentro em breve. Então este é o momento em que tristemente Nosso Senhor curva a cabeça, ciente do ódio do povo judeu, um ódio imerecido, mas esse ódio fará com que a redenção ocorra. As mãos de Nosso Senhor amarradas para trás, como se Nosso Senhor fosse um bandido. Quem está amarrando Nosso Senhor é uma figura também semidesnuda, provavelmente um personagem semita. Nós podemos ver pela própria tonalidade de pele e depois pela vestimenta dele. Eu agora começo a pintar o tecido do manto que os romanos zombeteiramente vestiram Nosso Senhor. Sempre estes detalhes de drapeado de roupa, para muitos pintores, representam uma grande dificuldade. É importante que se faça, como eu disse, um bom desenho. Todos os relevos das dobras das roupas têm que estar bem definidos
para que a gente não se perca, né? A tinta é líquida, então a gente não pode perder nunca, né, o traçado da tinta. A maneira como se faz a pincelada, ela vai dando, né, a direção que toma o drapeado, né, da roupa. Então, vocês podem ver aí, né, como eu consigo fazer esse drapeado e esse manto de Nosso Senhor que cai sobre o chão, as mãos de Nosso Senhor amarradas, né, para trás, e já a coroa de espinhos na cabeça. Agora eu faço o gesto de Pilatos, né? Quando Pilatos, então, ele aponta para Nosso Senhor, né, e pergunta para o povo, né, o povo judeu. Ele demonstra Nosso Senhor, né, eis o homem. Aí o título da pintura é Et Homo, né, eis o homem, como que esperando uma resposta do povo judeu, né, vendo-o, né, flagelado. Podemos observar que Nosso Senhor, né, nesta obra de Antônio Cícero, não apresenta as marcas da flagelação. O artista tem essa liberdade, porque o importante nesta obra é a beleza do conjunto. É isso que eu quero demonstrar também, né? Então, não precisamos desfigurar Nosso Senhor, pelo contrário, né? Nós queremos mostrar a dignidade de Nosso Senhor diante desta situação. Então, eis aí o gesto de Pilatos, né? O Et Homo. Agora eu começo a fazer a túnica de Pilatos, né? Observem bem, a túnica é fantástica, ela é translúcida, ela vai refletindo, né, a luz que vem do ambiente externo. Nós podemos ver que as figuras do primeiro plano, né, elas têm que estar mais bem reforçadas para que elas sobressaiam e assim, né, a nossa perspectiva aérea, ou seja, a noção de profundidade fique mais perfeita, né? Nós temos nessa pintura aí basicamente 3 planos, né? O plano principal, que é esse que eu estou fazendo agora, né, com as figuras principais que dominam a cena, evidentemente é Nosso Senhor Jesus Cristo e Pôncio Pilatos, né? E nós temos o plano intermediário, onde nós temos a multidão dos judeus enfurecidos, né? E depois o plano mais profundo, onde nós vamos ver lá no topo, né, alguns judeus, né, no topo do prédio ali, em gesto de fúria. E aí, à medida que vai se distanciando mais, nós vemos lá um monte ao fundo, né? Então nós temos a sensação clara de profundidade. Eu agora começo a fazer, né, o drapeado da roupa de provavelmente um membro da nobreza romana. Este provavelmente era um patrício romano, né? Nós podemos saber disso pelo gesto dele, né? Ele encosta-se no trono de Pilatos, ele está apoiado sobre o trono de Pilatos e ele não usa barba, né? Os romanos, nós sabemos, né, que não usavam barba, mas há sempre uma dificuldade, né, em se pintar o branco, né? Porque o branco em pintura não é branco, como se pode pensar. O branco em pintura, ele na realidade é uma mescla de vários tons acinzentados, né? Púrpuras, né? E depois eu passo a fazer agora a túnica, né, deste patrício romano. Então está aí o gesto dele apoiando-se, né, sobre o trono de Pilatos. E então nós já temos aqui alguns personagens prontos, né? Temos ali um soldado, né? Um soldado também, provavelmente um federado, né? Provavelmente um soldado oriental, porque este usa barba, provavelmente vindo da Pérsia, né? Agora eu faço os detalhes, né, dos pés do patrício, né? Vou fazendo aqui o piso, né? Este piso é muito importante, porque nós temos a sombra de Pilatos refletido nele, e eu preciso dar esta sensação, né, de brilho no piso.
Agora eu desenho o outro personagem. Este quadro é bem equilibrado. Nós temos, né, as duas figuras centrais, Nosso Senhor e Pôncio Pilatos, e nós temos 5 figuras no lado esquerdo e 5 figuras no lado direito. Esta primeira figura do lado direito provavelmente também é um persa, né, ou proveniente da Mesopotâmia, porque podemos ver que ele tem uma barba espessa, né? E é uma figura que parece, né, ali um mero observador, um tanto neutro na cena, né, observando a cena. Eu vou fazendo o drapeado da roupa, né? Então, nesta figura também, né, ela está apoiada, né, sobre a sacada do palácio de Pilatos. Agora eu estou fazendo, né, a esposa de Pilatos, a Cláudia, né, ela que teve um sonho antes, né, revelando que Nosso Senhor era um inocente e que, portanto, não merecia a morte. E aí nós temos a obra concluída. Podemos observar, os detalhes que eu fiz, cada detalhe. Vamos observando, dando um close, né, para que vocês possam ver mais claramente, né, o resultado de uma verdadeira obra de arte. Evidentemente que esta obra não é da minha autoria, né, é uma reprodução que eu fiz. Aí nós vemos o rosto de Nosso Senhor, né, já sangrando a sua testa pela coroação de espinhos. Nós vemos o gesto de Pilatos, né? Nós vemos o manto translúcido de Pilatos que reflete, né, esta luz. Provavelmente isso deve ter acontecido por volta das 10 horas da manhã, ou algo assim, 11 horas da manhã, né? Já é o momento que Nosso Senhor vai ser levado já para carregamento da cruz. Então nós vemos a multidão enfurecida, cada rosto, né, como no inferno, né, onde todos odeiam, todos ali pedindo a morte de Nosso Senhor. Aqui o patrício, os capacetes, né, provavelmente este à esquerda, mais à esquerda segurando o estandarte romano, é um bárbaro, né, germânico. Está aí a coluna, né, a coluna antonina. Com todo o seu efeito cromático, né, as colunas gregas. A tristeza da Cláudia e da sua escrava. Ela toca o ombro da escrava, a escrava consola. Pilatos em breve lavará as mãos, né, fazendo aquele gesto, dizendo assim, eu não sou responsável pelo sangue deste inocente. Então este quadro eu fiz para meditar nesta quaresma. Espero que os senhores façam a boa meditação e gostem também desta minha pequena aula sobre beleza. Fiquemos aqui contemplando esta imagem, esta cena. Eu inicialmente pretendia fazer este quadro em tamanho original, mas faltou-me, né, um local adequado, mas ainda assim eu fiz um quadro em dimensões bastante, né, fora do normal, né? Eu tive que eu mesmo montar esta tela. É uma tela que tem 2,18 metros de comprimento e tem 1,65 m de altura. Então é uma tela bem grande, né? Eu creio que um pouco menor do que a tela original de Antônio Cícero, né? Mas aí estão todos os personagens, né? Espero que os senhores tenham gostado desta aula
E aí está uma representação do que é uma obra de arte. Esqueçam a arte moderna. A arte moderna é promovida pelos inimigos de Deus com o objetivo de afastar o homem de Deus, porque eles são inimigos da beleza. E só pode haver arte na beleza. É a beleza que nos atrai, nós somos atraídos pela beleza, porque tudo que é belo é uma representação ínfima da beleza maior de Deus. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.